Porque o STF debate se a lei da anistia se aplica a crimes persistentes da ditadura, como ocultação de cadáver. Porque o STF debate se a lei da anistia se aplica a crimes persistentes da ditadura, como ocultação de cadáver. O ministro Flávio Dino lidera a discussão, que não é dele, mas ele lidera a discussão com pressões políticas sobre militares acusados. Na terça-feira, a Corte formou maioria para reconhecer a repercussão geral da matéria. Ministros do MSTF afirmam que a discussão da tese, liderada pelo ministro Flávio Dino, sob nova composição, dividirá o tribunal. Não, tá errada aqui a matéria. É que é assim. O que aconteceu? O STF ele formou maioria para discutir a tese. E esse trecho aqui, que tem aqui sob nova composição, não é o Flávio Dino que está sob nova composição, é o STF. A coisa tá dose aqui. Pera aí. Deixa eu avaliar minha cabeça, porque essa matéria, o sob nova composição, ele quer dizer que o STF, lá atrás, em 2010, quando tinha uma outra composição, quando não era esse esculacho que é hoje, o STF reconheceu que a lei da anistia é uma lei, é um ato jurídico perfeito. Não tem que mexer mais nada. E agora que a gente tem esse esculacho, com ministros fajutos, fajuto por quê? Seriam constitucionais se todos eles, se cada um deles, agindo bem ou agindo mal, tivessem notável saber jurídico, que é o requisito constitucional mais importante para o cargo. Então esse MSTF, porque é um STF ocupado com as terras invadidas por membros do MST, com suas cadeiras ocupadas por ministros que não têm o direito de ocupar essas cadeiras, este MSTF está querendo jogar areia, igual o gato quando caga e joga areia em cima, está querendo jogar, primeiro, fazer o cocô e jogar areia numa lei que é um ato jurídico perfeito que já foi decidida pelo outrora STF em 2010. A avaliação é que o tema ainda mexe com um assunto sensível do país, que reabrir o debate sobre a anistia requer cautela. Enquanto a direita, ela pressiona para que a segurança jurídica permaneça, ou seja, para que o STF não legisle, a gente tem, é claro, esta esquerda festiva caviar, fazendo pressão como se o país não tivesse coisa mais importante para resolver. Professor Suano. Pavinato, preste atenção como tudo está conectado. A mídia divulga, colocou em dúvida a questão do Vaca, se ele falou ou não, está percebendo a desinformação, a gente não sabe se ele falou ou não isso, e ela começa a divulgar que o STF vai tratar de um tempo com você, uma decisão jurídica perfeita, sob um argumento que vai se questionar a questão da ocultação de cadáver permanente. Pô, mas como ocultação de cadáver permanente? Mas é isso que está sendo discutido supostamente. Como que isso tudo se conecta? Eu acho que você deve lembrar que certa vez eu falei aqui de quando eu ouvi me conversando comigo sobre as estratégias que eles iam usar. Uma das estratégias, ou melhor, um dos elementos da estratégia era desentocar cadáveres e ossos. Todas as vezes que o governo pudesse estar sob questionamento. Por qual razão? Para colocar qualquer indivíduo armado numa reativa. Ou seja, eles vão afastar, eles vão recuar. O Vaca está aqui, eles divulga que se vai discutir uma lei da anistia que tratava de indivíduos de 64. Do período de 64, melhor dizendo. Mesmo que, vamos colocar aí diante de nós,
foi dado como uma decisão jurídica perfeita porque o perdão foi dado para a direita e foi dado, inclusive, para aqueles que eles não falam. São os torturadores da esquerda que aprisionavam militantes de esquerda suspeitos de terem conversado com o governo e matavam. Até para esses foi dado perdão. Para aqueles da esquerda que faziam o que se chamava justiçamento. O cara foi preso pelo governo e acho que ele conversou. Pega ele e mata. Porque vai lembrar que Zé Dirceu, Dilma, Genuíno, esse povo, eles iam armados contra um governo legitimamente constituído. É interessante. Mudou agora, Renato, que quando se fala das ações do governo de 64, eu não estou aqui para defender nada que seja errado, mas a gente tem que entender. Antes de acontecer 68, de 64 a 68, houve quase 20 mil atentados terroristas com morte. E essa foi uma das razões pelas quais houve um enrijecimento do regime, trazendo desconforto, inclusive, para os militares, que queriam a redemocratização naquele momento. Porque quando eles entraram para fazer o movimento de 64, que veio da forma como veio e não teve planejamento para 64 acontecer, eles o fizeram sob o risco de que haveria uma rebelião e haveria uma revolução no país. E eles vieram proativamente com uma decisão individual de um general de divisão. Naquela época, o general de divisão tinha coragem. General de divisão foi feito. Não estou dizendo que deve ser feito isso, pelo amor de Deus, general de divisão hoje da ativa. Mas foi um general de divisão. Não foi nenhum general de exército que fez isso. E ele começou e depois foram tentar entender o que a gente vai fazer. Essa é a razão pela qual pegaram o Castelo Branco, que era um general notório de 4 estrelas, que era respeitado e tinha no seu seio, no seu peito, a ideia de que nada é mais civilizado do que a democracia. Por isso nós vamos apenas encerrar toda a confusão que foi feita e retomar com as eleições em 65, 66 e 67. Que era essa proposta. Aí começaram os movimentos e aí veio o enrijecimento. O que eles querem? Trazem essa porcaria porque eles querem colocar para o Vaca que existe um vínculo dos de agora com os de outrora. É essa a intenção deles. E olha como quando foi falado aqui, chegam e dizem assim, o Vaca disse que está percebendo a desinformação. Conecta tudo. O que eles estão dizendo? São indivíduos vinculados àqueles de outrora que fizeram um golpe e enrijeceram o regime no Brasil, que agora estão querendo uma reprodução do que aconteceu lá. Ninguém quer a reprodução disso. A gente quer muito, pelo contrário, acabar com a ditadura e o autoritarismo que existe hoje no Brasil. É isso que a gente quer. A gente quer liberdade. A gente quer voltar a ter um regime democrático, é só isso que nós queremos. E ninguém tem nenhuma referência porque está lá o cara. Mas eles colocam. E vão discutir uma anistia apenas para colocar, como você é uma expressão tua, colocar um milho na porcaria que eles já estão fazendo. E vão trazer um tema para polarizar e tornar o país mais instável. Porque esse é o sonho. Diante de uma visita em que está sendo demonstrado, e aí eu ponho fé plena naquilo que o desembargador falou. Foi desmascarado, tudo bem, mas o desembargador pode ter falado isso. Qual vai ser o relatório? Quando o Marcel Van Hatten, na reunião com o Vaca, pegou e disse, nós queremos que seja filmado. Isso já foi divulgado. Não, o senhor não pode filmar. O que o Marcel Van Hatten falou? Nós vamos filmar, porque uma das reuniões que nós tivemos nos Estados Unidos, quando nós não filmamos nada, aquilo que vocês falaram que daria um relatório, não foi entregue. E foram omitidas coisas que nós discutimos e foram discutidas lá. Por isso nós queremos que seja filmado para que tudo chegue aos ouvidos daqueles que devem chegar. Aí você tem esse bolo perfeito e colocam esse problema para trazer mais polarização para a sociedade brasileira. Aí você fica pensando, né, o Flávio Dino traz lidera, né, em campo esse assunto para falar, olha, para deixar entender, né? Que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem indiretamente. Olha, esses que estão pedindo direitos humanos, olha que eles defendem. Se você for pela lógica das coisas, o Pedro Vaca também deve perceber que o Flávio Dino está cerca de 2 décadas na política, tendo governado e representando um estado em que a maioria das pessoas passa fome. Também é insustentável. A insustentável leveza do ser Milan Kundera. Mas eu acho que o professor Suano ele foi bastante preciso aqui. Acho que essa nova composição do STF, liderada nesse caso pelo ministro Flávio Dino, está futucando em uma decisão já pacificada no passado, lá em 2010, com o único objetivo de corroborar a narrativa
contra o atual projeto de anistia. Lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é completamente diferente. Mas o objetivo é apenas ganhar opinião pública internacional, ressuscitando um assunto que tem a ver lá com 64, lá com um passado distante, que já foi pacificado, que, como o professor disse aqui, foi uma anistia para ambos os lados, porque vale lembrar, como você disse, Pavinato, que um grupo ia armado contra o governo, não é armado, sequestrava pessoas, assaltava bancos, fazia baderna no país lá atrás, e a anistia acabou atendendo todo mundo. O STF já entendeu que isso é um ato jurídico perfeito, como você disse. O STF. Agora é o MSTF que quer corroborar a narrativa deles, apenas trazer para que a mídia noticie, para que venha à tona de novo, para que prejudique o quê? Esse projeto da anistia vai ser pautado no Congresso Nacional. E os deputados temem o quê? O povo. No fim do dia, a única coisa que o deputado tem medo, deputado e senador, é do voto. Ano que vem tem eleição. E a gente não se engane, os deputados vão ficar prejudicados. A gente já tem uma parte dos deputados que já são contra o projeto da anistia. E uma parcela ali do centrão tem medo do eleitor. Então, se a narrativa vitoriosa nesse processo for que a anistia, olha o que eles defendem aqui, olha, ocultaram um cadáver lá, querem fazer a mesma coisa, que são coisas totalmente diferentes. As pessoas estão presas lá porque picharam, fizeram uma pequena baderna, não tem nada a ver com golpe de Estado, não tem nada a ver com isso, 17 anos de cadeia, enfim, os casos que a gente conhece aqui. Então, é uma narrativa e acho que nós temos a responsabilidade de manter os olhos da população abertos, porque isso vai ser condicionado, vai ser carregado até 2026, primeiro para o projeto da anistia, para atrapalhar o voto dos deputados e dos senadores agora quando esse projeto for pautado. E lá na frente de 2026 para que a gente possa de fato eleger pessoas que garantam a nossa liberdade de expressão. E outra, insegurança jurídica, né, Arthur? Total. Ô Pavinato, primeiro, não me parece coincidência esse tema estar surgindo num contexto de oba-oba do filme Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva, que foi uma ocultação de cadáver. Então, está bastante oba-oba na mídia, se aproveita o momento para colocar o tema em pauta. Muito bem. O que a esquerda normalmente argumenta? Que no Chile e na Argentina, onde também houve anistia, houve muitas condenações de militares anos depois. Bem polêmico o assunto. Agora, me incomoda muito saber que a liderança vem do Flávio Dino. Porque, como você bem lembrou, Pavinato, Flávio Dino foi sempre um político do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que vira ministro do Supremo e traz um assunto da esquerda. E eu pergunto, será que a rigorosa sabatina, e aqui contém ironia, a rigorosa sabatina feita pelos senadores, será que ninguém perguntou para o Flávio Dino se uma vez ministro do Supremo ele iria desenterrar esse assunto? Não, porque a esperança do brasileiro, né, na sabatina, vamos ter pela primeira vez um juiz sabatinando alguém para o STF. Aí ele, eu não vou dizer um nome para não causar inimizade, mas aí esse senhor vira e fala assim, a pergunta dele é: o senhor vai manter a conta no Twitter? Você concorda que esse era um tema relevante para ter perguntado na sabatina? O senhor vai colocar a mão no vespeiro da ditadura militar? Tinha que ser sido perguntado para ele, porque ele representava o PCdoB. Pois é, Marcelo. Olha, será que não é o momento de pedir a suspeição de Flávio Dino em relação a esse assunto, a qual ele está sendo contratado e patrocinado para fazer essa bomba de fumaça? Suspeição de quê? Como será? Marcelo Belo, acabaram de dizer que o Alexandre de Moraes ele não é suspeito para julgar um caso que ele era a suposta vítima? Ou será que Flávio Dino fará o papel dos cachorros que comeram o corpo de Elisa Samúdio? Olha, só fazer uma coisa. Pavinato, eu sempre falo, porque eu fui criado na Universidade de São Paulo, que só tinha gente de esquerda. Ser de direita como eu era uma aberração, por isso que você ficava sempre calado, mas é bom quando você fala pouco, você ouve muito, você aprende também, tá? Eles sempre agem estrategicamente. O nosso problema é que a gente age taticamente. Eles são tão espertos que eles jogam a bomba para todo mundo e correr para enfrentar aquela batalha. Da Marlene Suano, da Fefeleche? Eu sou bem distante. Ela é historiadora, mas a gente não se conhece. Mas só para concluir isso daí. Viveu na cabeça. A gente age taticamente, eles agem estrategicamente. O filme está conectado.
a visita a convite do governo. Porque se é a convite do governo, significa que eles falaram, vamos antecipar e vamos fazer tudo agora. Joga essa bomba aí na imprensa. Começa a constranger os militares. Começa a falar de uma reforma. Começa a falar da lei da anistia. Diz que esses caras da anistia são vinculados com aqueles e tentam fazer uma comparação com aquela anistia e está dizendo assim, aproveitando o filme, é uma ocultação de cadáver permanente. Veja, eu não sou jurista. Mas se o cadáver foi ocorrer ocultação de cadáver, para que você precisa colocar o permanente? Só a ocultação de cadáver já é o crime. Ah, tá certo, tem as firulas jurídicas que tem que ter. Tudo bem, mas isso é problema que é colocado cada vez mais para tornar interminável Agora não tem mais discussão. Não existe uma firula jurídica, é firrola mesmo. Uma firrola atrás da outra. Mas é tudo está ele dentro tá igual, da estratégia. ele tá, o brasileiro está mais judiado que o anãozinho na coluna de dudismo na hora do iê. Nossa senhora. Tá todo conectado. Depois do flagrante permanente, vale tudo. Né? Vale tudo, Aí, vale tudo. Depois de como é que fala? Busca e apreensão por conta de crime contra a honra, lá do caso da família Mantovani. Mas vocês acham que o STF ele está sendo cauteloso? Não. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.